Curitiba venceu de virada o Cruzeiro no Mineirão e surpreendeu o Brasil inteiro, menos o torcedorismo, que a gente sabia que o caminho seria esse para a vitória. O Grêmio meteu 5 gols no Botafogo e o Palmeiras atropelou o Vitória. O Remo levou um empate surpreendente e o líder Bragantino segue 100% com mais uma vitória. É o prisma da segunda rodada da Série A no ar agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, cara. Aqui a gente tá com quase 113 mil inscritos. Temos os melhores inscritos do Brasil, participam de todos os vídeos, comentam todos os vídeos. Eu sei a rapaziada que tá comentando nos vídeos, então um salve pra você, vou estar respondendo os comentários aqui do canal. E, cara, as lives estão incríveis, então não deixa de se inscrever no canal. E a rapaziada que tá inscrita, não se esquece de ativar o sininho para todas as notificações, muito importante, tá? A gente vai falar do prisma da rodada, aquele vídeo em que a gente fala tudo sobre a rodada. Lembrando que a gente fala sobre todos os times, mas Furacão e Corinthians não jogaram nessa rodada, então não vão aparecer nesse vídeo aqui. A gente fala sobre o momento de todos os times, né? Então, vamos começar pela ordem alfabética, com o Atlético Mineiro pulando o Furacão, o Galo que foi derrotado para o Bragantino. O Galo ainda não venceu na Série A 2026. Sampaoli tá pressionado, não vem fazendo também um bom campeonato mineiro. O Galo, que não é líder do seu grupo no Mineirão e no Brasileirão, não conseguiu competir em alto nível contra o Bragantino. Vem de 2 bons jogos, né? Contra Cruzeiro no Mineirão. Ali, no Mineirão não, foi na Arena, né? Esse jogo. Pelo Mineiro. E contra o Palmeiras também na Arena, né? Na Arena MRV, mas o Galo deixou a desejar nesse jogo contra o Bragantino, ficou sem gol, perdeu. E está aqui com apenas 16% no nosso prisma. Falando agora do Bahia, cara. O Bahia pegou uma pedreira, pegou o Fluminense dentro de casa e no segundo tempo acordou. Vinha perdendo, jogou muita bola no segundo tempo, pressionou, empatou, poderia ter virado, mas quando tava procurando essa virada, o Del foi expulso. De bobeira, né? Deu uma cotovelada lá no Freitas, zagueiro do Fluminense. E o Bahia ficou no empate. O Bahia vem de vitória fora de casa, então meio que ficou elas por ela, né? Vitória fora, empate em casa, tá com uma boa pontuação para as 2 primeiras rodadas, mas não pode tropeçar em casa, de jeito nenhum. O Bahia tá aqui com 66% no nosso prisma. O Botafogo começou o jogo diante do Grêmio avassalador como líder, parecendo que ia continuar líder, vencendo o primeiro tempo por 2-1 e desandou no segundo tempo. A defesa do Botafogo deixa muito a desejar. É levantar esse transfer ban quanto antes e trazer zagueiros e laterais. Importantíssimo, o Botafogo precisa de laterais ali para quando o Alex Telles não estiver bem, quando o Vitinho não estiver bem ali, e zagueiros, porque o sistema defensivo do Botafogo tá lamentável, mas do meio pra frente, com o Danilo, com o Montoro jogando muita bola, o Arthur Cabral meteu um golaço, o Sanches se machucou, mas o Botafogo tem um bom time, precisa reforçar o elenco, tá aqui com 50% no nosso prisma. O Bragantino, o nosso líder, o único time 100%, após 2 jogos, né? Lembrando que o Furacão tá em 100%, mas jogou um jogo só. Gustavinho, né? O cara que foi o substituto de John meteu o gol ali do Atlético, em cima do Atlético nessa rodada. E o Bragantino é o líder do campeonato. Mais um bom início do Braga, que espanta um pouco aquela situação de rebaixamento nesse iniciozinho, tá aqui com 100% no prisma. A Chapecoense conseguiu um empate contra o Vasco em São Januário com um golaço de Jean Carlos. E a Chape tá com 4 pontos em 2 jogos. A Chape é a 3ª colocada da Série A, meu camarada. 3ª colocada. Grande resultado para a Chapecoense, que já começa a montar uma gordurinha na luta contra o rebaixamento nesta Série A. A Chape tá aí com 66% também no nosso prisma. O Corinthians não jogou, então a gente vai pro Curitiba, sem dúvida nenhuma, a grande surpresa desta rodada e a grande atuação, tá? Porque foi surpresa para muitos, mas aqui no canal eu fiz até um vídeo falando sobre como o Curitiba poderia vencer o Cruzeiro e foi exatamente o que o Seabra montou, né? Montou uma arapuca, ele até me surpreendeu, foi hiper ofensiva a montagem do elenco, né? Do time titular. O Coxa foi com 4 homens ofensivos, né? Colocou o Ranier ali como 10, transitando ali, trocando de posição com o Breno Lopes, com o Pedro Rocha. Tem ali ainda o Lavega, que jogador tático é o Lavega. Marca, corre, volta, ataca, faz gol. Lavega jogando muita bola pelo Curitiba também. Vini Paulista entrou muito bem nesse jogo. O Curitiba com autoridade, tá? A estratégia do Curitiba era se defender, se defendeu muito bem e sair no contra-ataque, contra-atacou muito bem. Fez 2, poderia ter feito 3, 4 gols. Curitiba venceu com autoridade, mostra um time competitivo e um técnico preparado. Fernando Seabra deu um nó
no Tite aí nessa rodada. O Curitiba faz os seus primeiros 3 pontos. E comenta aqui embaixo até onde você acha que o Curitiba pode chegar. Tu acha que uma Sul-Americana é o teto do Curitiba ou dá pra chegar mais longe? O Coxa tá aqui com 50% no Prisma, recuperou os pontos perdidos em casa, tá? Já o Cruzeiro, meu camarada, o Tite não sabe o que faz. Impressionante, né? A gente nem sabe quem é que tá dirigindo, né? Se é o Tite, se é o filho dele, a gente não sabe até quando o Tite vai permanecer, mas o time do Cruzeiro hiper engessado, muito engessado. Pro investimento que o Cruzeiro tem, deveria estar melhor, tá? Eu não faço parte da equipe, né, do time de analistas que acha que o Cruzeiro é favoritaço ao título, junto com o Flamengo e Palmeiras. Nunca achei, quem segue os vídeos do canal aqui sabe. Mas o Cruzeiro tem time pra brigar por G4. Precisa de mais, tá? Aqui no Prisma com 0%, perdeu os 2 jogos, tá? E é o último colocado, único time que perdeu os 2 jogos. O Flamengo também, péssima campanha do Flamengo nesse início de ano. Felipe Luiz é outro que tá perdidaço, não sabe como motivar esses jogadores do Flamengo que estão ali deixando espaço na marcação, expondo a sua zaga, atacando mal. Impressionante. Lucas Paquetá vai dar certo, tá? Calma, torcedor, que o Paquetá vai dar certo. Mas ele tá muito ansioso também. O Flamengo empatou em casa com o Inter, muito vaiado pela torcida e cobrado. O Flamengo tá só na 14ª posição com 16% no Prisma. O Fluminense, uma grata surpresa pra mim, torcedor do Fluminense. E, cara, o Fluminense tá jogando muito bem, cara. Um dos melhores times do campeonato em atuações. Jogando muito bem. Foi muito bem no primeiro tempo diante do Bahia. Merecia ter feito 2, 3 gols. Fez apenas 1. Foi pro intervalo. Caiu muito de produção fisicamente mais uma vez. E início de temporada, o time caiu muito de produção. Chamou o Bahia pra cima. Fábio falhou. Bahia empatou. E o Fluminense arrancou um bom resultado, tá? Fica o gosto amargo pelo primeiro tempo bom que o time fez, mas no cômputo geral da partida foi um resultado justo. O Fluminense é o 5º colocado, tá com 66% aqui no nosso Prisma. O Grêmio, o jogaço do Grêmio, Carlos de Vinícius jogou muito, meteu um hat-trick. Que jogo do Grêmio no segundo tempo, hein? Luiz Castro encaixou, porém o copo meio vazio é a defesa do Grêmio, né? 5 gols sofridos em 2 jogos. Inacreditável, mas o ataque meteu 6 gols. Então tá tudo bem nesse sentido, mas vão ter jogos em que o ataque não vai estar tão inspirado assim. E a defesa requer... O time do Grêmio é tipo aquele cara fortão que malha só tronco e não malha perna, tá? A zaga do Grêmio deixa muito a desejar, mas ofensivamente o time é muito bom. Vence a sua primeira partida e tá com 50% aqui no Prisma. O Inter empata com o Flamengo, arranca um ponto importante, porque o Inter começou perdendo o campeonato em casa e enfrenta o Palmeiras na próxima rodada em casa de novo. Então, ponto importantíssimo, jogo competitivo. E pelo amor de Deus, hein? Que pênalti bobo que o Internacional cometeu nessa partida. O Inter tá aqui no campeonato com 16% no nosso Prisma. O Mirassol segue invicto, foi correr atrás do resultado diante do Remo. O Guanás melhorou muito o time do Mirassol no segundo tempo, que tava muito mal no primeiro tempo. Conseguiu um empate importante. O Mirassol é 4º colocado, tá? O G4 tem Chapecoense e Mirassol e Bragantino na liderança, simples assim, tá? O Mirassol tá com 66% no nosso Prisma. O Palmeiras venceu a primeira e com muita autoridade, atropelou o Vitória, foi o melhor jogo do Palmeiras na temporada, incluindo Brasileiro e Paulistão, tá? Palmeiras chegou, já é vice-líder do campeonato. De bobeirinha, o Palmeiras já é vice-líder, contratando John Arias. E beleza, foi bem contra o Galo, um empate fora de casa. Contra o Vitória fez o que se esperava, venceu, mas que atropelo, né? Então, melhor atuação do Palmeiras está com 66% também no nosso Prisma. E falando agora do Remo, Clube do Remo, que primeiro tempo de almanaque, a torcida do Remo fez uma festa maravilhosa. Que mosaico incrível que a torcida do Remo fez. Eu postei lá no Instagram do canal e repostei todas as torcidas que marcaram o torcedorismo, tá? Então você que não sabe da nossa meta aqui no canal e da nossa tradição, toda torcida que vai ao estádio, você torcedor, vai ao estádio torcer pelo seu time, marca o torcedorismo, marca o nosso Instagram nos seus stories que eu reposto todo mundo. Repostei a rapaziada do Remo e primeiro tempo esplendoroso que o Remo fez, mas deu muito mole no segundo tempo, o Osório mexeu muito mal, trocou o time inteiro e o Remo não aguentou, sofreu um empate. Pontos que vão fazer falta, tá? O Remo tá aqui dentro da zona do rebaixamento com 16% no Prisma. O Santos, mais uma vez, um jogo ruim do Santos no Sansão, empate em casa. E o Santos tá perigando muito nessa temporada da Série A. Nada tem funcionado pro Santos desde o início. O Vojvoda já tá pressionado.
Santos também está na zona do rebaixamento e também com 16% no Prisma. O São Paulo arranca um ponto fora de casa num clássico e o São Paulo tá com 4 pontos no campeonato, tá? Então, um bom início pro São Paulo, dado ali a circunstância tenebrosa de início de temporada. Mas o São Paulo não atuou muito bem não nessa partida, tá? Mas arranca o empate, bom resultado na tabela, tá com 66% no Prisma. O Vasco pressionou ainda mais o Fernando Diniz, empate em casa com a Chapecoense, demorou uma eternidade para fazer o gol. Quando fez, parou de atacar, criou boas oportunidades o Vasco, tá? Mas deixou muito a desejar e numa faltazinha ali despretensiosa levou o gol, não tinha como o Léo Jardim pegar. Eu vi gente falando que o Léo Jardim falhou, mas é loucura. Não tinha como pegar aquele chute do Jean Carlos, o Vasco empata, um péssimo resultado. E agora, meu camarada, simplesmente a sequência do Vasco no campeonato é Bahia, em São Januário, depois visita o Santos, depois recebe o Palmeiras, depois o Vasco visita o Cruzeiro e depois recebe o Fluminense. E de quebra ainda recebe o Grêmio depois e visita o Curitiba. Então o Vasco tem uma tabela dificílima daqui pra frente e tem somente 16% no nosso Prisma. E pra encerrar, o Vitória, o pior resultado da rodada foi o do Vitória, a pior atuação também. O Vitória sabe que o campeonato dele não é enfrentar o Palmeiras, mas também não precisa tomar 5 gols, né? O Vitória já fez coisas melhores no ano passado, inclusive arrancou ali pontos do Palmeiras em São Paulo, o jogo foi em Barueri. Não tem como atuar dessa forma, tá? Lembrou aquele Vitória que jogou contra o Flamengo na temporada do ano passado, mas o Vitória tá fora da zona do rebaixamento, tá com 50% no Prisma pela vitória na primeira rodada. Então a tabela do Prisma ainda em formação, tá assim na segunda rodada. A gente precisa de 5 rodadas para realmente fazer esse Prisma funcionar, mas assim está a tabela. O campeão da rodada é o Bragantino, o único time 100% aí do campeonato. O Bragantino, mais uma coroa. Na verdade, a primeira coroa, né, pro Bragantino, porque na primeira rodada o campeão tinha sido o Botafogo, o Bragantino aí com o Bragantino de Wagner Mancini, hein? Fala dele, hein? O destaque positivo da rodada vai pro Grêmio, cara. Apesar do Palmeiras ter metido 5 no Vitória, também o Grêmio do segundo tempo jogou por música. Destaque positivo vai pro Grêmio. O negativo aí sim, vai pro Vitória, tá? Pensei em dar um negativo pro Flamengo também. Eu acho que assim, acho que a gente pode até dividir esse ponto negativo, tá? Porque a gente não esperava esse início tenebroso do Flamengo também, tá? O Vitória tomou 5, mas o Flamengo, pelo elenco que tem, também não pode dar os vexames que tem dado. Comenta aqui embaixo, meu camarada, qual é a maior surpresa da segunda rodada nesta semana? Pra mim foi o Curitiba, tá? Se inscreve no canal, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!